Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente tá aqui para analisar os jogos do dia 23 de maio, terça-feira. Sem enrolar demais, bora pros jogos. Fala galera, antes da gente analisar o primeiro jogo aqui, queria deixar um pedido para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou o like, já faça isso agora. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, é rapidinho e ajuda a gente demais, beleza? Vamos lá galera, primeiro jogo que a gente tem aqui, La Liga, né? Lembrando que La Liga tá faltando só 3 jogos para acabar, a gente tem Real Sociedade contra o Almeria. Galera, se a gente olhar a classificação aqui, o Real Sociedade é o quarto colocado, 35 jogos, venceu 19, empatou 8 e perdeu 8, fazendo uma campanha muito legal. No momento aqui está classificado para a Champions League, um feito muito bacana para o Real Sociedade. Lembrando que só tem mais uma vaga, né? Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona já estão garantidos. Sobrou uma vaga aqui, a disputa está basicamente entre a Real Sociedade e o Villarreal. Então galera, para o Real Sociedade conseguir essa vaga, precisa vencer o 14º colocado, que é o Almeria, que em 35 jogos venceu 11, empatou 6 e perdeu 18. E o que a gente tem de interessante para essa partida aqui, galera, é o momento do Real Sociedade. Nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Já o Almeria vem oscilando bastante. Nos últimos 5, venceu 3 e perdeu 2. Só que jogando em casa, galera, nos últimos 5 jogos, o Real Sociedade venceu 4 e empatou apenas 1. Não perdeu nenhum deles. E o Almeria, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1 e empatou 1. Então, galera, com essa odd aqui de 1,44 até 1,50, vitória da Real Sociedade tem um valor legal para essa partida e por isso que a minha entrada para Real Sociedade e Almeria é vitória da Real Sociedade. Galera, próximo jogo que a gente tem aqui, 3h30 pela Arábia Saudita, a gente tem o Al Ittihad contra o Al Batin. Galera, isso aqui é simplesmente o confronto do primeiro colocado contra o último. O Al Ittihad em 27 jogos venceu 19, empatou 6 e perdeu 2. Já o Al Batin, em 27 jogos, venceu apenas 5, empatou 4 e perdeu 18. Galera, essa daqui, a gente tem duas possibilidades para essa partida. Quem quiser pegar a vitória do Al Ittihad no primeiro tempo é interessante também. Mas quem não quiser ficar com o mercado de resultado, mais de meio gol no primeiro tempo, com odd ali de 1,22 a 1,25, é interessante também. Beleza? Se a gente puxar o retrospecto aqui, nos últimos 5 jogos do Al Ittihad, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos do Al Batin, em 3 deles a gente viu mais de 1,5 gol. Se a gente colocar aqui o mercado de 1,5, vai estar com uma odd muito baixa ali, de 1,13, 1,17. Então, para mim, o que tem mais valor nessa partida aqui é mais de meio gol no primeiro tempo, beleza? Galera, e o próximo jogo que a gente tem aqui, agora a gente vai para o Egito, o jogo do nosso favorito aqui, Al Ahly. Galera, já falei para vocês algumas vezes do Al Ahly, mas não custa repetir. É um time dominante lá no Egito. Para você ver aqui, ele está 1 ponto à frente do segundo colocado, que é o Pirâmides, só que ele tem 5 jogos a menos. É uma coisa assim de outro mundo. Então, galera, a gente tem que surfar nesse bom momento do Al Ahly. O Al Ahly, quando joga em casa nos últimos 5 jogos, empatou 1 e venceu 4. O EMP, quando joga fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. O Al Ahly, como eu disse, é o líder do campeonato. Enfrenta o EMP, que é o 9º colocado. O Al Ahly vai querer manter esse bom momento. Joga em casa. Então, para essa partida aqui, não tem o que enrolar, galera. É vitória do Al Ahly. Galera, próximo jogo que a gente tem aqui agora pela Libertadores, a gente tem o clássico Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Galera, vamos ver como é que tá o grupo aqui. O Atlético Paranaense é o primeiro colocado com 7 pontos. A gente tem o Alianza Lima com 4 pontos. O Atlético Mineiro tem 3 e o Libertad tem 3. O grupo está embolado, né? Se o Atlético Mineiro vencer, vai a 6 pontos. Aí que embola tudo de vez. Só que o que a gente tem de interessante para essa partida aqui é o seguinte, galera. Nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gol. E quando Atlético Paranaense e Atlético Mineiro se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente viu mais de 1,5 gol. Galera, mesmo o Atlético Mineiro jogando em casa, sendo favorito, eu vou ficar fora do mercado de resultado nessa partida. A não ser que no ao vivo o Atlético Mineiro esteja colocando uma pressão muito forte.
Aí de repente eu entro no mercado de resultados, mas para pré-live eu vou entrar no mercado de gols. Mais de 1,5 gol nessa partida é muito interessante, com uma odd ali entre 1,30 a 1,32, tem um valor muito bacana. Por isso que a minha entrada para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense é mais de 1,5 gol na partida. Galera, próximo jogo que a gente tem aqui agora pela Copa Sul-Americana, a gente tem o Goiás e o Universitário do Peru. Galera, o grupo aqui como é que tá? O Universitário está em primeiro com 7 pontos, Goiás vem logo atrás com 5 pontos, Santa Fé tem 4 e o Ginásio de La Plata não tem ponto ainda. Em 3 jogos perdeu as 3. Galera, aqui o Goiás, ele é favorito, mas não tanto, porque o Universitário também tem um bom time. Só que o que a gente tem de interessante para essa partida aqui, galera, se a gente olhar, analisar os últimos 5 jogos do Goiás, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gol. Se a gente olhar os últimos 5 jogos do Universitário, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gol. E quando eles se enfrentaram lá no Peru, o jogo foi 2-2. Foi um jogo bem disputado. Então a gente vai operar no mercado de gols nessa partida. Mais de 1,5 gol é interessante. Com uma odd ali entre 1,30 até 1,36. Tem um valor bem bacana. Por isso que a minha entrada para Goiás e Universitário é mais de 1,5 gol na partida. Galera, continuando na Sul-Americana aqui, agora às 9 horas da noite, a gente tem o América Mineiro contra o Defensa e Justiça da Argentina. Galera, vamos dar uma olhadinha no grupo aqui? Milionários é o primeiro colocado com 7 pontos, o Defensa e Justiça é o segundo colocado com 6 pontos, o América Mineiro tem 4 e o Peñarol ainda não pontuou. Galera, nos últimos 5 jogos do América Mineiro foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, só que o que a gente tem aqui de valor em todos esses jogos, a gente teve o nosso mais de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos do Defensa e Justiça foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol. No jogo de ida lá na Argentina, o jogo foi 2-1. Então, galera, não tem por que inventar. Quem quiser operar no mercado de resultado para essa partida, apesar de eu achar arriscado, América Mineiro com o empate anula, tem um valor bacana, ou até o dupla chance para o América Mineiro, mas eu vou operar no mercado de gols. Mais de 1,5 gol é interessante ali, com uma odd entre 1,25 até 1,30 a gente deve conseguir pegar, tem um valor muito bacana. Por isso que a minha entrada para América Mineiro e Defensa e Justiça é mais de 1,5 gol na partida. Galera, mais um joguinho aqui, ainda pela Sul-Americana, 9h30 da noite, a gente tem Puerto Cabello, da Venezuela, contra o São Paulo. Galera, se a gente vier aqui olhar o grupo, a classificação, São Paulo é em primeiro, com 7 pontos, Tigres é o segundo, Tolima é o terceiro, e o Puerto Cabello, em 3 jogos, perdeu os 3. E não fez nenhum gol no campeonato, galera. Se a gente puxar os últimos 5 jogos do Puerto Cabello, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos do São Paulo, 3 vitórias e 2 empates. São Paulo vive um momento muito legal. Então, para essa partida aqui, a gente tem que aproveitar esse bom momento do São Paulo. Joga contra um time bem mais fraco, que simplesmente, além de não vencer, não fez gol no campeonato. Então, nessa partida aqui, a minha entrada é vitória do São Paulo. Galera, e para fechar os nossos jogos da noite aqui, a gente tem Libertadores. Mas antes de a gente analisar essa partida, vou pedir mais uma vez, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa aquele like aqui pra gente. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Vou deixar meu Instagram passando aqui em cima. Quem quiser me seguir, eu tô sempre lá postando uma entrada ao vivo, postando uma novidade sobre o futebol, sobre o mercado de apostas. Tô sempre lá interagindo com a galera, beleza? Então vamos lá. Próximo jogo que a gente tem aqui para fechar, Alianza Lima do Peru contra o Libertad do Paraguai. Galera, esse aqui é o mesmo grupo do Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ou seja, o Alianza Lima tem 4 pontos e o Libertad tem 3 pontos. É o grupo ali mais embolado da Libertadores. Então, quem vencer aqui tem chance de classificação. Nos últimos 5 jogos do Alianza Lima, são 3 vitórias e 2 derrotas. Em todos esses 5 jogos, a gente viu mais de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos do Libertad, também são 3 vitórias e 2 derrotas. Em 4 desses 5 jogos, a gente viu mais de 1,5 gol. Quando essas equipes se enfrentam, os 3 confrontos que tiveram, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gol e ou ambas marcam. Então, galera, quem quiser entrar no mais de 1,5 gol é interessante para essa partida. O odd ali entre 1,30 a 1,33 tem um valor legal. O mercado de ambas marcam, para quem quiser fazer uma entrada seca, também é interessante. Mas a minha entrada para Alianza Lima e Libertad é mais de 1,5 gol na partida. Galera, então é isso. Fechamos nossos jogos aqui de hoje. Que seja um dia muito bom pra gente. Vou deixar o nosso bilhete passando aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, galera. Galera, então tá aí. Nosso bilhete de hoje ficou assim.
mais de 1,5 gols na partida entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e vitória da Real Sociedade contra o Almeria, totalizando uma odd de 1,94. Grande abraço, até a próxima, galera.